Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço de bate-papo sobre o conhecimento científico produzido na universidade. O nosso tema de hoje é a saúde bucal dos adolescentes. Uma pesquisa desenvolvida no mestrado em saúde coletiva aqui da FURB identificou que mais de 30% dos adolescentes matriculados nas escolas municipais de Blumenau apresentam cárie dentária. No programa de hoje, a gente vai falar sobre os resultados dessa pesquisa e também sobre como esses resultados podem ser usados para melhorar as ações voltadas para esse público específico. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a pesquisadora Luísa de Souza e Silva. Ela é mestre em saúde coletiva. Bem-vinda, Luísa. Muito obrigada pela presença. Obrigada. E também a professora Márcia de Freitas Oliveira, que é orientadora da pesquisa, é doutora em ciências odontológicas e é professora do programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui da FURB. Bem-vinda, professora. Obrigada pela presença. Bom, a Luísa, então, sob a orientação da professora Márcia, ela avaliou a saúde bucal de adolescentes entre 10 e 15 anos das escolas municipais aqui de Blumenau. Eu gostaria que você começasse nos explicando, Luísa, como é que nasceu esse projeto de pesquisa no âmbito do mestrado em saúde coletiva. Certo. Então, a pesquisa ela foi desenvolvida dentro do grupo de pesquisa, que é o GESIA, que é o Grupo de Estudos em Condições Crônicas durante a Infância e Adolescência. Esse grupo ele realiza pesquisas lá no âmbito do mestrado de saúde coletiva, focando então em condições de vida e condições de doenças crônicas, principalmente durante o foco da infância e da adolescência. O grupo de pesquisa ele tem uma parceria bem sólida com a CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação de Blumenau, principalmente por conta das atividades de extensão executadas em parceria. Então, verificou a necessidade de fazer um estudo de diagnóstico dos adolescentes de 10 a 15 anos, focando então em várias condições de saúde, e uma delas foi a cárie dentária. Essa tua pesquisa, então, ela está inserida num projeto maior, né? Que é chamado de saúde do adolescente, né? Inclusive, a gente esteve aqui, né, no programa também, a Angélica, a professora Luciane, falando sobre um outro aspecto da saúde, né, que foi o estado nutricional dos adolescentes. Em relação à tua pesquisa, Luísa, qual foi o objetivo central dela? Foi verificar, então, a presença de cárie dentária nos adolescentes das escolas públicas municipais e também a relação com os cuidados odontológicos desses adolescentes. E como é que se deu, Luísa, a tua inserção nas escolas para realizar essa pesquisa? Como é que foi a receptividade em relação aos estudantes, às escolas, a essa proposta? Como o nosso estudo foi um estudo representativo das escolas públicas municipais da cidade, a partir de toda uma preparação pensando no sorteio das escolas, porque as escolas elas foram identificadas através das macro-regiões de Blumenau. Então, houve um sorteio das escolas e um sorteio das turmas, buscando, então, toda a parte de não ter viés de seleção e buscar a representatividade desses adolescentes. Todos os adolescentes de todas as turmas que foram sorteadas, eles foram convidados para participar dessa pesquisa. E após toda a documentação, que é a entrega de um termo de consentimento livre e esclarecido, que foi entregue aos alunos e assinado pelos pais, os alunos puderam, então, participar dessa pesquisa também assinando um termo, que é o termo de assentimento livre e esclarecido. E, então, a pesquisa ocorreu dentro de cada escola e teve uma boa aceitação. Essa amostra, então, que vocês selecionaram de forma aleatória para evitar esse viés, né, ela pode ser considerada representativa? Exatamente, Camila. Ela é representativa da macro-região, de cada macro-região de Blumenau. Eu acho que é importante a gente citar que ela é representativa desse público específico, né? Adolescentes entre 10 e 15 anos, das escolas municipais de Blumenau, né? Nesse primeiro momento, pelo menos, né? Professora Márcia, qual que é a importância de avaliar a saúde bucal dessa faixa etária especificamente? O adolescente, ele passa por várias transformações físicas, hormonais e até de comportamento. E nesse momento também diminui a vigilância, né, dos pais frente à saúde bucal. Então, existe uma tendência nos estudos mostrar que a doença cárie ela evolui com o passar da idade. Então, nesse momento em que alguns hábitos comportamentais podem estar mudando, né, o adolescente experimenta muitas coisas,
é um momento também da diminuição da vigilância, é bem importante a gente intervir e ver como que está desenvolvendo, caminhando a saúde bucal desses adolescentes. A gente pode dizer, professora Márcia, que existia uma lacuna no conhecimento sobre a saúde bucal dessa faixa específica aqui no município? Sim, o último estudo feito foi o SB Brasil 2010. É um estudo feito pelo Ministério da Saúde, em que observa-se, então, lesões de cárie em adolescentes, né? No adolescente, inclusive, em outros públicos também. Éramos para ter tido outro em 2020, que foi na época da pandemia, não teve. Né? E aí tivemos em 2023, que o resultado deve sair agora em 2024. E, no entanto, esse estudo, né, no Ministério da Saúde, ele contempla apenas 2 bairros de Blumenau. Né? Porque ele é um estudo muito grande, vai englobar todo o Brasil. Então, a gente não fica realmente com uma certeza do que como está a saúde bucal do adolescente em Blumenau. Então, ele vem complementar, sim, o estudo. Luísa, a partir dessa proposta, então, e a partir dessa inserção nas escolas, que tipo de avaliação foi realizada com esses estudantes? Então, primeiramente, teve a entrega de um questionário aos pais, onde foram coletados dados sociodemográficos dos adolescentes, respondido então pelos pais. Posterior a isso, os adolescentes eles passaram por uma entrevista, onde foi coletado dados sobre os cuidados odontológicos, e depois o adolescente era encaminhado para a realização de um exame clínico bucal, de forma individual, feita no ambiente escolar. Foram quantos adolescentes no total que participaram da pesquisa? Foram mais de 600 adolescentes, e aqui no estudo a gente teve a inclusão de 517 adolescentes. Para a gente entrar então um pouco agora especificamente nos resultados, né, que vocês obtiveram a partir dessa avaliação, quais você considera que tenham sido os principais resultados da tua pesquisa? Certo, então acredito que o principal resultado foi a prevalência de cárie encontrada nesse público de adolescentes de 10 a 15 anos das escolas públicas municipais, que foi de quase 32% dos adolescentes, então mais de 1/3 dos adolescentes apresentam cárie dentária. A gente teve então o índice de CPOD, que foi de 0,59, classificado, segundo a Organização Mundial da Saúde, como um índice muito baixo, e também estando abaixo da meta proposta pela OMS, de que os adolescentes aos 12 anos deveriam ter o índice de 1,5. Então é um índice interessante e bom, mas também cabe enfatizar que alguns desses adolescentes que a gente avaliou tiveram índices maiores, índices de até 5. Então também é um dado preocupante, mostrando que a cárie ela continua polarizada, estando presente com maior intensidade em alguns adolescentes. Então, cabendo mostrar o aspecto não só biológico, mas também comportamental da doença. Então, pensando também em alguns resultados que a gente encontrou em relação aos cuidados odontológicos, os adolescentes relataram que aproximadamente 52% utilizavam o fio dental, enquanto 40% realizavam o uso do enxaguante bucal. Pensando também no fato de realizar a escovação dental, a maioria dos adolescentes relatou que escova os dentes 3 vezes ao dia. No entanto, não faz a escovação durante o momento da escola, né? E também a gente pesquisou dados envolvendo sobre a orientação de higiene bucal. Quase 90% dos adolescentes relataram que eles receberam uma orientação de higiene bucal, mas na maior parte realizada pelos pais responsáveis e até amigos, sendo poucos que receberam orientação de um profissional dentista. Então, cabe também enfatizar esses resultados. Você menciona, Luísa, na sua resposta, o índice CPOD. Explica pra gente o que é esse índice. O CPOD, então, ele é o índice de dentes permanentes, cariados e obturados e perdidos. Ele é um índice que ele é realizado a partir de um exame clínico bucal, no qual é feita a anotação da condição de cada dente avaliado e a anotação, então, de cada dente cariado, perdido ou obturado. Esse índice ele é feito de forma individual, ele varia de 0 a 32 em cada indivíduo. A OMS ela preconiza, então, o uso desse índice para inquéritos epidemiológicos, assim como o nosso estudo, que foi um estudo populacional.
Então é feita uma média da população e essa média também é classificada. E como aqui no resultado da pesquisa, o índice encontrado foi de 0,59, que segundo a OMS é um índice muito baixo. E os índices de cárie dentária entre os adolescentes das escolas municipais de Blumenau, eles são maiores ou são menores do que outros índices encontrados nacionalmente ou em outras regiões? Hoje o índice encontrado então na presente pesquisa, ele é um índice inferior comparado a médias tanto encontradas no SB Brasil, que foram, por exemplo, a prevalência de cárie também foi menor. A prevalência encontrada no SB Brasil foram de aproximadamente 56% nos adolescentes, em adolescentes maiores chegando a 75%. E o índice encontrado, então, aqui na região de Blumenau, nos escolares das escolas municipais, foi bem menor também. Então, cabe enfatizar que a cárie, ela tem uma relação também com a condição geográfica. E cabe a gente enfatizar também que a região de Blumenau, a cidade de Blumenau, ela apresenta um IDH bem alto, superior a outras regiões que têm índices maiores. São índices, então, bastante positivos, são resultados positivos, né? A gente pode considerar como positivos os encontrados aqui em Blumenau a partir da pesquisa de vocês, né? Isso mesmo. E esses índices, eles se apresentam de formas diferentes em meninos e meninas? Então, sim, isso foi um dos resultados que encontramos na presente pesquisa, em que a prevalência de cárie ela foi superior nas meninas comparada aos meninos. Os meninos também tiveram presença de cárie, mas as meninas foi até então um fator de risco da presença de cárie, o sexo feminino. E é possível a gente saber quais fatores podem levar a isso? Então, como não foi, a gente encontra suposições a partir da revisão de literatura. E a revisão de literatura, ela já vem mostrando que existe a prevalência, então, de dentes permanentes nas meninas nascendo mais cedo comparado aos meninos, o que já deixa o dente apresentar uma situação de mais exposição. De mais exposição dentro do ambiente cariogênico, isso mesmo, prof. E o que faz, então, o dente estar ali e ter a cárie sendo desenvolvida, podendo ter, né? A menina também, ela tem uma maior preposição de ter bactérias relacionadas à atividade cariogênica comparada aos meninos. Então, exige também uma atenção especial à saúde bucal das adolescentes, né, das meninas. Então, cabe enfatizar que essa atenção tem que também ser direcionada aos pais, né? Porque, querendo ou não, os dentes permanentes, eles nascem em torno dos 6 anos. Isso. Faz com que o adolescente, ainda no fundo uma criança, é muito dependente dos pais e dos responsáveis. E os dentes mais importantes, um dos dentes mais importantes que erupciona aos 6 anos é o primeiro molar permanente. Ele fica atrás do último dente de leite e não precisa cair nenhum para ele erupcionar. Então, às vezes, né, tem que estar bem atento para perceber essa erupção desse dente nessa fase da criança. Você menciona, Luísa, sobre uma associação que vocês identificaram entre a presença de cárie e o uso de enxaguante bucal. A gente tem alguma ideia do porquê que isso pode estar acontecendo? Então, como você mesmo falou, Camila, houve uma associação entre a presença de cárie e o adolescente utilizar o enxaguante bucal. Cabe enfatizar que o enxaguante bucal ele apenas auxilia na higiene bucal, sendo que um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da cárie é o biofilme dental sobre os dentes. E o enxaguante, então, ele apenas auxilia, sendo por isso o que é necessário fazer é realizar a escovação e, antes disso, aplicar o fio dental. Então, cabe enfatizar que o uso de enxaguante bucal ele é um auxiliar da higiene. Na avaliação de vocês, professora Márcia, quais são os aspectos, assim, os resultados são positivos, né, como a Luísa comentou, mas quais aspectos exigem uma atenção, exigem uma ação voltada para esse público específico para a promoção da saúde bucal? É a continuidade do cuidado. Então, eu vejo assim, principalmente na escola, que é o cenário perfeito para o desenvolvimento da pesquisa, pois as crianças, né, estão em contínuo movimento, né, elas entram, se formam e vão avançando.
Então, na escola a gente consegue dar bastante orientação e verificar, né, na pesquisa essas lesões de cáries. A continuidade do cuidado é o mais importante, porque a cárie ela pode desenvolver a qualquer momento, né, desde o bebê de 1 ano até um idoso de 89 anos, né, ou mais. Então, a continuidade, estar sempre cuidando dos dentes, né, e esse estímulo é o mais importante. Então, a gente pode dizer, professora Márcia, que conforme a idade vai aumentando também a propensão a ter cárie, a ocorrência de cárie? Isso é um dado que a gente vê nas pesquisas, que com o avanço da idade, a gente observa que a doença, ela aumenta mesmo, né, na quantidade de dentes lesionados, né, com lesão de cárie. Isso é um dado de pesquisa, sim. Em relação à busca pelo atendimento odontológico, Luísa, o que vocês identificaram a partir dos dados da pesquisa? Então, os adolescentes, eles relataram que eles só buscam atendimento odontológico quando eles passam por algum problema odontológico. Isso foi uma resposta de mais de 52% dos adolescentes. E cabe enfatizar que o adolescente, ele procura menos o serviço odontológico de uma forma geral, do serviço de saúde, né? Acaba procurando o serviço quando ele já tem a consequência da cárie, que no caso é uma dor. E daí, então, ele procurou o atendimento odontológico. E, de fato, não deveria ser assim, né? Essa postura, então, de procurar o serviço odontológico só quando apresenta algum problema, ela acaba prejudicando a saúde bucal desses indivíduos, né? Exatamente, Camila. Até porque quando a gente pensa numa promoção de saúde bucal, a gente deve visitar o dentista, principalmente para realizar a profilaxia, que é a limpeza profissional, né? Pensando, então, na promoção, não só no tratamento da cárie. E a consulta realizada rotineiramente, ela consegue identificar a doença cárie em estágios iniciais. Então, a cárie, ela começa com mancha branca, né? Então, essa mancha branca, ela vem do quê? Do resíduo alimentar, né? As bactérias que todos nós temos na boca se aproveitam do resíduo, produzem um ácido, esse ácido tira os minerais do dente e faz a mancha branca. Então, a continuidade do processo é que dá a cavidade que todos nós conhecemos. Então, quando a pessoa vai, né, o adolescente, no caso, vai ao dentista mais cedo, a gente consegue identificar a lesão de cárie em estágios iniciais e fazer tratamentos menos invasivos. Qual seria, então, essa frequência ideal de busca pelo atendimento odontológico? Olha, a frequência, ela depende muito da pessoa, né, de como está a saúde bucal da pessoa, é muito individual. Mas, no mínimo, uma vez ao ano seria o ideal. E, na sua opinião, professora Márcia, o que se poderia fazer para tentar fomentar, né, essa consciência entre esse público específico dos adolescentes sobre a necessidade de procurar o atendimento odontológico, mesmo sem o aparecimento de nenhum problema? Eu acho que é um trabalho de divulgação, né, da importância de estar sempre cuidado, até com os pais, né? E eu acho que seria interessante da gente fazer esse trabalho de divulgação, tanto em mídia, quanto escolas, né, unidades de saúde, seria o ideal, né? Luísa, como é que as condições da saúde bucal na adolescência podem impactar a saúde bucal desse indivíduo na vida adulta? Então, o sorriso, né, os dentes, eles fazem parte tanto da imagem corporal do adolescente, mas também tanto da fala quanto da mastigação. Então, cuidar da saúde bucal influencia toda a saúde sistêmica daquele adolescente. Tem uma série de doenças, então, que podem ser também causadas à saúde geral do indivíduo, que começam a partir da saúde bucal, professora Márcia? Sim. A bactéria da cárie, ela tem muita afinidade com o músculo do coração. Então, pode uma lesão de cárie muito grande, né, que envolve tratamento de canal, ela pode atingir até a musculatura e causar endocardite. Então, é extremamente importante, né, a gente cuidar da boca, porque ela tem relação realmente com o corpo todo. E, Luísa, qual que é a relação que a gente pode estabelecer entre a alimentação e a saúde bucal? Então, né, a cárie, ela tem uma etiologia multifatorial. E a alimentação, querendo ou não, ela faz parte de um dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Pensando, então, numa alimentação cariogênica, numa alimentação rica em açúcar, ela propicia o desenvolvimento, então, da cárie. Então,
Então, hoje, pensando em uma alimentação saudável, é a alimentação ideal para a gente dividir e compartilhar para que esses adolescentes sigam uma alimentação com menos consumo de alimentos ultraprocessados e também escolhendo, então, o consumo de alimentos naturais. Tem como dar alguns exemplos de quais seriam os alimentos que favorecem a saúde bucal e os que prejudicam? Sim, então os alimentos que são muito bons para a saúde bucal são os alimentos ricos em flúor, como por exemplo a maçã. E pensando em alimentos que são prejudiciais à saúde bucal, são os alimentos ultraprocessados, principalmente os alimentos que têm açúcar adicionado. Então a gente fala de bolacha recheada, sorvetes, balas, pirulitos, que acabam então sendo um alimento rico em açúcar e que tem, então, uma forte aderência aos dentes. Também é importante lembrar que alguns alimentos, por exemplo, que estão rotineiramente na nossa alimentação, como o macarrão, né, o que constitui, né, o nosso prato do almoço, se ele não tem necessariamente o açúcar presente, ele é o carboidrato, mas que vai virar em açúcar e que também, no ambiente bucal, ele fica aderido ao dente, né, e causa o biofilme, que é a causa, então, da lesão de cárie. Então, é importante, após a refeição, né, fazer a remoção do biofilme. A questão da frequência, o consumo de doces é muito ruim para a saúde bucal, mas a questão da frequência desse consumo também influencia? Também, com certeza, Camila. Então, pensando em frequência, a busca é reduzir a frequência, então, desse consumo de alimentos. E cabe enfatizar novamente o que a Prof. Márcia falou, porque quando a gente consome, né, não quer dizer que nunca vai poder consumir, mas consumiu, a gente realiza, então, a escovação. Tanto é que foi um dos resultados da pesquisa também, o número de escovações realizadas após as refeições como um fator protetor da presença de cárie. Professora Márcia, as mudanças, né, que são características da adolescência, elas impactam de alguma forma na saúde bucal dos adolescentes especificamente? Sejam elas comportamentais, hormonais, físicas? Sim, as mais importantes são as comportamentais, né? Porque no momento que você remove o biofilme, as outras alterações, elas não impactam tanto assim. Então, as comportamentais, principalmente mudanças de horário, às vezes a criança passa a estudar o dia todo na escola, não desenvolve o hábito da escovação na hora do almoço na escola, né? Então, isso vai impactar realmente no desenvolvimento da cárie. A gente pode dizer que a cárie é a doença bucal mais frequente na população em geral e também no público adolescente? No público adolescente comparado ao adulto, talvez ainda não deu tempo ainda para desenvolver tantas lesões de cárie, mas é uma doença, uma das mais prevalentes, né? Uma das doenças mais prevalentes e ela impacta, sim, todo o sistema de saúde. E a gente pode afirmar ou não que algumas pessoas são mais propensas ao desenvolvimento de cárie ou a questão dos hábitos realmente é o fator determinante? As questões dos hábitos, elas realmente o fator determinante. Quais são as possíveis consequências, Luísa, de uma cárie que não foi tratada no momento ideal? Então, né, primeiramente, a cárie atinge o esmalte do dente, mas sem o tratamento necessário, ela pode atingir o dente por completo, então tendo até a perda desse dente. Por isso, então, como a professora Márcia enfatizou, fazer o tratamento quando ela for identificada já na etapa inicial, porque ela pode ter a perda do dente. A partir do contato, né, com os adolescentes pesquisados, vocês percebem que eles possuem a informação suficiente sobre a questão dos cuidados odontológicos? Como foi um dos resultados encontrados, a orientação de higiene bucal relatada pela maior parte dos adolescentes foi provinda de um pai, um responsável ou até de um amigo. Então, de fato, poucos foram os adolescentes que receberam uma instrução de um profissional. Então, cabe enfatizar que a gente já existe, por exemplo, o programa PSE, que é o Programa Saúde na Escola, que ele tem a função de promover a saúde bucal e buscar, então, ativá-lo em todas as escolas, pensando tanto na promoção, quanto também em estratégias de tratamento. Esse resultado, né, deles terem recebido a orientação de higiene bucal mais pelos pais,
a gente associa a não ter procurado o dentista em momentos de prevenção, e sim somente em momentos para resolução de problemas, né? Então, no momento que chega no consultório para resolver problemas, sim, é dado a orientação, mas um pouco tardia. Professora, além da cárie, quais são os outros problemas de saúde bucal também comuns na adolescência? Maloclusão. O que é a maloclusão? É o mal encaixe entre os dentes, né? E isso é algo que a gente precisa também desmistificar. A gente não tem os dentes fora do lugar por azar ou sorte, e sim porque tudo acontece harmonicamente. Então, se nós respiramos pelo nariz, a língua está no céu da boca, os lábios estão fechados, se a respiração durante a noite acontece pelo nariz e não com a boca aberta, tende ao quê? A se desenvolver harmonicamente a arcada dentária, porque a língua, ela faz pressão na arcada superior, na maxila, né? E isso faz o palato crescer. E aí, se nós respiramos com a boca aberta, né? A boca fica aberta, os músculos fazem pressão sobre a maxila, o palato fica estreito, e isso até desenvolve um desvio de septo nasal, né? Porque o palato, ele é o assoalho do nariz. E aí, o palato ficando estreito, ele vai elevando o septo nasal e ocorre o chamado desvio de septo. Então, a maloclusão, ela é provavelmente o segundo, né, o maior problema de saúde bucal, mas ela não está sendo desenvolvida sozinha, ela está relacionada com as funções de respiração, deglutição, mastigação. Vocês já fizeram, Luísa, ou pretendem fazer ainda alguma ação de devolutiva nas escolas em relação aos resultados? Sim, com certeza. Uma das atividades já programadas dentro do grupo de pesquisa é realizar a devolutiva, então, dessas informações, desses resultados coletados para a Secretaria Municipal de Educação e também para as escolas que participaram da pesquisa. Fazer, então, também esse compartilhamento das informações aqui hoje com vocês também é muito importante. Professora Márcia, qual que é a importância desse tipo de estudo realizado pela Luísa, sob a sua orientação, para a promoção, então, de ações, de políticas públicas voltadas para esse público especificamente? Eu acho que conhecer a saúde bucal do adolescente é extremamente importante. São os nossos jovens que estão se tornando adultos. E isso a gente pode, então, levar, até propor, né, ações para serem realizadas em escolas, não somente escolas, mas em espaços que os adolescentes frequentam, para promover saúde. Como é que, então, as escolas, as famílias podem ajudar nesse processo, professora? Participando, eu acho que a gente até está propondo no momento da devolutiva em entregar folhetos instrutivos, né? Então, participando, levando para os pais essa instrução, acaba que o adolescente, ele é também um propagador de informações, né? O que ele aprende na escola, ele leva para casa e acaba envolvendo toda a família, às vezes mais não somente a família, mas vizinhos, em todo esse engajamento. Então, acho que a gente propiciar a informação para o adolescente é bem importante. Bom, no programa de hoje nós conversamos com a pesquisadora Luísa de Souza e Silva, ela é mestre em saúde coletiva. Obrigada, Luísa, pela presença. Obrigada. E também com a professora Márcia de Freitas Oliveira, doutora em Ciências Odontológicas, é professora titular do programa de pós-graduação em saúde coletiva aqui da FURB e foi orientadora da Luísa nessa pesquisa. Muito obrigada, professora. Agradeço, Camila, e espaço. Muito obrigada. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima.